Bom, agora temos uma questão que vem de Bauru. Com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia. A pergunta é a seguinte, acho que me apresentar, meu nome é Marcos, aqui da Prefeitura de Bauru. Gastos com estagiários, ela entra no cômputo de gasto com o pessoal ou não? E outra questão é a seguinte, recursos do QESE podem ser gastos na compra de uniformes e de gêneros alimentícios? Veja bem, essa sua pergunta, ela não tem muita relação com o final de mandato, mas tem uma resposta que, se não se satisfazer você agora, você pode ligar para a gente lá no CEPOC, falar com o Luiz ou com o Marcos, que você vai ter essa resposta mais trabalhada. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, o estagiário, ele não é classificado como gasto com pessoal, de jeito nenhum. Então, essa você já pode registrar como uma resposta correta. Agora você fez uma outra pergunta e eu acho que eu não guardei muito bem. Qual foi a outra pergunta? Ou um outro item dentro da pergunta. Qual foi o outro item? Era os recursos do QESE, da verba. Isso. E pode ser utilizado na compra de uniformes, já que o recurso do Fundeb não pode. Será que a gente pode utilizar recursos do QESE para esse fim? E também na compra também de gêneros alimentícios também. O QESE é livre, tá certo? É um complemento que vem, né, do salário e educação. Então, por ser uma verba livre, você pode sim fundamentar muito bem isso no papel, para que não também dê conotação de que você está desviando a finalidade da verba. Mas é uma verba livre. Perfeito. Agora vamos voltar ao bloco final. O professor Luiz tem algumas questões para me posicionar. Então, Luiz, com a palavra também. Interessante que até agora eu fui castigado. Vocês perceberam como é que eu fui castigado até agora por esse meu colega? Agora chegou a minha vez. Bem, meu querido professor Marcos José de Castro, colega de trabalho, nós fomos as figuras, os autores desse livro. Esse livro ele é importante. E se você não recebeu, você pode ligar para o CEPAM que você vai receber. Se não chegou até você, ele irá chegar, mas fique de olho nesse livro aqui. Você tem uma receita fundamental para o êxito no fechamento das suas contas, ok? Isso é do CEPAM e é nosso. Material bom. Professor Marcos, endividamento municipal. É uma questão que o Senado Federal tem dado as suas pitadas, tem colocado algumas condições para os municípios, ele tem aí uma resolução, a resolução número 40, que dita limites para o município, para o Estado, para a União ele é ausente, mas vamos nos ater aos municípios, que é o objeto da nossa videoconferência. Endividamento dentro de um município, ele, obviamente, que pega as despesas que geraram estas dívidas de curto e longo prazo, correto? Correto. Então, me passe uma contextualização para esse final de mandato, o que precisa ser percebido pelo gestor para que ele venha, se não por imposição da lei eleitoral ou da lei de responsabilidade fiscal, se durante esse ano, se eu estourar esse limite, por exemplo, de 1,2 vezes a minha receita corrente líquida, mesmo que seja lá no primeiro quadrimestre, no segundo ou no último, isso já me sinaliza como um delito e eu possa vir a sofrer penalidade, professor? Perfeito. Professor, essa questão de endividamento é uma das matérias mais importantes que tratam a lei fiscal. Primeiro, lembrando-se que os dois objetivos da lei fiscal. A primeira delas é evitar déficit orçamentário e a segunda, reduzir o nível de endividamento. Reduzindo ou evitando déficit orçamentário, possivelmente diminuiria o nível de endividamento dos municípios, que podem ser, como o senhor mencionou, de curto e de longo prazo. Vamos iniciar pelo de longo prazo. São aquelas dívidas denominadas fundadas, que a lei fiscal também denomina como consolidada. São as dívidas de longo prazo, portanto, são os empréstimos tomados pelo município, por exemplo, para saneamento básico, para modernização
administrativa. Também temos, além desses empréstimos, temos também parcelamentos com INSS, que é muito pesado para alguns municípios. Os menores têm muito problema com parcelamento, em alguns momentos alguma conduta que não fez as retenções corretamente, não fez o recolhimento. Isso gera uma confissão de dívidas, tem gerado e tem sido parcelado isso aí. Vai formando a dívida de longo prazo. Aqueles precatórios que não foram pagos no exercício também integram para fins de limites essa situação de endividamento. Outra situação que nós podemos dizer são aqueles precatórios que foram parcelados em 15 anos, em função da emenda 29 de 2000, ou melhor, em 10 anos. Então, eles foram ampliados esse nível de endividamento para os municípios se adequarem. Na realidade, o município que não se adequar a esses limites, já de imediato nesse primeiro ano, se o primeiro quadrimestre estiver superior àquele 1,2 que o Luiz se referiu sobre a receita corrente líquida, que é um limite extremamente alto, então os municípios já não podem mais contratar qualquer espécie de operação de crédito. Os empréstimos, fica impedido de se fazer isso aí. E tão logo supere isso aí, ele torna-se obrigado a fazer limitações de empenhos, limitações de gastos, portanto, para reduzir esses índices. Ocorre que em São Paulo, os demonstrativos consolidados do Tribunal de Contas e até mesmo individualizado por municípios, consta que alguns municípios, a maioria estão promovendo a redução. Temos alguns exemplos. Olha só, aqui nós temos até mesmo no evento de hoje, Mirante do Paranapanema, que talvez esteja assistindo numa das salas. Para se ter uma ideia, em 2001 constava 151% da receita corrente líquida e hoje está em 95%, 2006, 95%. Mas nós temos também outros municípios, como Mauá, constava 136% da receita corrente líquida e conseguiu reduzir hoje para 54%. Temos outros municípios, Araçatuba, que está nos assistindo, estava com 103%, estabilizou em 102%, mas está abaixo dos limites. Cubatão, 136%, e hoje está com 63%. Bom, essa é a dívida de longo prazo, em que pese estejam abaixo do limite, isso compromete também. Compromete a gestão do município, porque boa parte que o município tem das suas arrecadações, o que vai? Uma parte vai para pagamento de dívida. Ou seja, se não tivesse essa dívida, poderia ir para investimentos. Poderia estar sendo investido mais no município, ou para a despesa corrente mesmo, ou para os próprios investimentos. Mas a dívida, em alguns momentos, é necessário. Por exemplo, tratamento de esgoto. Muitos municípios vão recorrer a financiamentos para tratar, para acelerar essa importante tarefa que os municípios têm, o saneamento básico, o tratamento do esgoto. Bom, falando nesse nível de endividamento, a Resolução 40 do Senado Federal que disciplina esse montante de dívida. Partindo do outro lado, nós temos os restos a pagar. Essa é uma preocupação mais evidenciada por parte dos municípios. Mas vamos lembrar que essa situação, de fato, vem melhorando. Pelos noticiários, ou por uma questão do melhor planejamento dos gestores, a situação financeira melhorou, e, consequentemente, muitas situações que ocorriam no passado, como, por exemplo, 13º salário. Muitos municípios, final de mandato ou final de exercício, não tinham recurso suficiente para atendimento ao 13º salário dos servidores. Hoje é muito difícil encontrarmos situação com essa característica. Porém, ainda assim, isoladamente, tem municípios que têm uma situação financeira ainda para ser melhorada, ainda com dificuldades. E como o professor Luiz comentou, não basta eu ter dinheiro em caixa, tenho, vamos dizer, 100 mil reais em caixa, não tenho dívida, mas também não consigo fazer muita coisa com esse recurso. Essa é a realidade dos municípios hoje. Muitos dos municípios não conseguem atender por conta dessa situação.